Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Alô INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês nessa tarde de hoje, hein? Vão se preparando aí, porque olha só essa novidade que eu vou trazer aqui agora para você aposentado e pensionista. Eu vou trazer notícia incrível para vocês. 14º salário INSS, mais pagamentos definidos. E eu trago uma confirmação aqui para vocês também do deputado Pompeu de Matos, gente. Então, vou trazer notícia oficial aqui para vocês. Eu vou falar a respeito do pagamento de vocês que vai mudar de novo. Teremos mudanças nos pagamentos das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários em todo o Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes aqui agora e você precisa saber porque eu estou falando do seu salário, eu estou falando do seu pagamento, tudo bem? Então, antes de eu começar a primeira informação, serão 4 notícias aqui hoje que eu tenho para trazer para vocês, tá? Uma notícia é incrível e eu vou compartilhar. Mas antes, eu quero rapidinho convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz a mínima ideia. Então, você quer saber dos seus direitos, quer entender quais são as formas que tem de aumentar, quem sabe, o valor da sua aposentadoria, da sua pensão, quais são os outros benefícios ou direitos que o governo assinou, decretou, que você, sendo aposentado, pensionista, de família de aposentado e pensionista, pode se beneficiar. Então, tudo isso é aqui nesse canal que você vai encontrar. Aqui você encontra muita informação que nem a TV te mostra, mas aqui a gente mostra porque a gente tem aí, ó, a lei, o site do Planalto à disposição, o site é público para todo mundo consultar e a gente vai atrás das leis publicadas, dos decretos, entender tudo o que está acontecendo para trazer para vocês, né? Além de acompanhar o projeto de lei, a gente também luta pelos direitos dos aposentados, por uma melhor qualidade de vida de vocês nesse Brasil. Então, para isso, gente, a gente precisa do apoio de vocês. Então, aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, clica nele, estará inscrito, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo e vem comigo para mais informação. Vamos lá, olha que incrível, hein? Eu vou começar aqui com a primeira notícia já para vocês, antes de eu trazer essa notícia incrível, que é uma notícia que é importantíssima e foi o próprio Tribunal de Contas da União quem soltou essa mensagem. O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades em 2,9 bilhões de reais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O valor se refere a benefícios previdenciários, como pensões, aposentadorias, pagos em junho e dezembro de 2021. Olha isso! O acompanhamento do TCU verificou 36 milhões de registros que somam 127 bilhões de reais. Do total analisado, 7,8 milhões de registros apresentaram problemas cadastrais e 2,4 milhões tinham indícios de irregularidades. Para auditar os pagamentos, o tribunal utilizou ferramentas e técnicas de análise de dados e também inteligência artificial. A fiscalização dos benefícios ela é contínua, ela ajuda a evitar fraudes e irregularidades no sistema previdenciário. Então o TCU soltou essa nota através da Rádio Senado, tá, pessoal? E eles colocaram que o tribunal encontrou os indícios em 2,9 bilhões de reais pagos pelo INSS. Então, essas irregularidades podem ser tanto de pessoas recebendo indevidamente, como de pessoas que estão recebendo o valor inferior ao que tem direito. Então, o TCU ele informou que o INSS ele não vai reapurar automaticamente nos casos de quem está recebendo valor menor, não vai reapurar automaticamente. Você, como beneficiário, é quem tem que ir atrás, tá? Então, ele já deixou anunciado, alertado a população. Como você sabe, pagamentos pagos em junho e dezembro, tem aí muita gente com irregularidade no pagamento. O seu pagamento pode estar sendo menor, ou você ter sido recebendo indevido, só que aí a TCU, né, os pagamentos indevidos, o INSS vai notificar, né? Que ele não é bobo. Agora, os que são pagamentos
que estão recebendo menores do que deveria receber, aí o beneficiário vai ter que saber por si só. Por isso que informação é poder, por isso que o nosso canal existe, para poder trazer esse conhecimento a vocês. Porque com o conhecimento, vocês vão poder ir atrás da informação, vocês vão poder conversar com o INSS ou com o advogado, vocês vão conferir os documentos de vocês, o cálculo de vocês. Então, por isso que nós estamos aqui para ajudá-los, beleza? Agora, segunda informação, olha que incrível, que notícia maravilhosa. E daqui a pouco, 14º salário. E vou falar também dos pagamentos, pessoal. Olha só, vou trazer aqui, deputado Pompeu de Matos, para vocês. Vou trazer uma notícia boa. Mas agora, eu quero falar também de uma outra notícia boa, né? Olha só, sobre o salário de vocês. Olha o que aconteceu para você entender, presta atenção que eu tô falando do salário de vocês, tá? Já deu na mídia, já deu em todos os jornais, já virou manchete. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele afirmou que o salário mínimo atualmente no valor de R$ 1.302 deve passar por um outro aumento ainda esse ano. E o último reajuste do piso nacional, ele passou a valer no dia 1º de janeiro. E ele falou o seguinte, abre aspas, nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda esse ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança para 1º de maio, Dia do Trabalhador. Isso quem afirmou foi o ministro em uma entrevista ao programa Brasil em Pauta, que foi ao ar nesta semana. E além do novo reajuste, a retomada da política de valorização do salário mínimo também é uma das prioridades da pauta. De acordo com o ministro, a política mostrou bons resultados nos governos anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando Marinho foi ministro do Trabalho, que foi entre 2005 e 2007. Ele falou, abre aspas, nós conseguimos mostrar que era possível controlar a inflação, gerar empregos e crescer a renda, crescer a massa salarial dos trabalhadores. E ele falou que isso para o Brasil inteiro, impulsionado pela política de valorização do salário mínimo, que consistia em, além da inflação, garantir o crescimento real da economia para dar sustentabilidade, para dar previsibilidade, para dar credibilidade, acima de tudo, para todos os agentes. É importante que os agentes econômicos, o empresário, os prefeitos, os governadores saibam qual é a previsibilidade da base salarial do Brasil. E o salário mínimo é a grande base salarial do Brasil. Fecha aspas, explicou. Então ele falou, veja, se essa política não tivesse sido interrompida, né, a partir do golpe contra a presidenta Dilma e o governo tenebroso do Temer e Bolsonaro, o salário mínimo hoje estaria valendo mais de R$ 1.396. Mas veja só, de 1.302 para quase 1.400, é isso que estaria valendo o salário mínimo hoje. Portanto, foi uma política que deu muito certo, destacou Marinho. E durante a entrevista, o ministro do Trabalho falou, inclusive, das expectativas da pasta para essa nova gestão e destacou a reparação das relações trabalhistas como uma das prioridades. Ele disse que passamos por um governo que trabalhou um processo de desmonte das relações de trabalho, então o contrato coletivo, negociação trabalhista, tudo isso foi atacado de forma feroz. A legislação trabalhista, a proteção do trabalho, tudo isso foi atacado e nós precisamos enfrentar esse dilema, rever o que foi prejudicado nesse processo de relações do trabalho para que nós possamos de novo retomar o processo de negociação, de valorizar o valor do trabalho em si, a massa salarial, geração de emprego e renda. Nossa expectativa é de trabalhar esse processo, fecha aspas, é o que ele afirmou. Então, pessoal, o Haddad também se pronunciou em seguida, né? Ele falou que o reajuste do salário mínimo ele vai sair depois da negociação com os sindicatos. O governo Lula, ele criou uma equipe, né, de mais de 40 pessoas, se eu não me engano é 42 pessoas, para poder criar uma nova política e apresentar da valorização do salário mínimo. O sindicato irá participar, o sindicato pediu R$ 1.300, pessoal, e R$ 42. Já a equipe de Bolsonaro, né, o PL, o Partido Liberal, eles estão pedindo através da medida provisória 1143, que foi a medida provisória assinada pelo Bolsonaro ano passado para aumentar o salário mínimo para 1.302. Eles apresentaram emendas pedindo para que fosse 1.404 e inclusive foi a emenda através do deputado Zé Vitor, que é do PL e ele é de Minas Gerais. Então a gente viu, percebemos que existe aí, né, como que eu posso dizer para vocês? Existe uma discussão ativa no momento
entre o sindicato, que não chegou em acordo com o governo ainda, do governo com alguns deputados, como o próprio PL, né, que já declarou oposição aí ao Lula. Então, assim, tá cada um querendo um valor. O Lula quer 1.320, o sindicato 1.342, já o PL 1.400. Então, assim, tem valores divergentes, por isso que ele montou essa equipe. Essa equipe vai agir junto com todos os ministérios e também sindicatos. E o Haddad falou que após a negociação com o sindicato é que ele vai anunciar o novo valor do salário mínimo. Então vamos aguardar para ver. Essa equipe tem até o início aí de abril para poder apresentar a nova política de valorização e falar um pouquinho sobre o aumento agora do salário. Vamos ver se o Lula vai ouvir cada um deles ou ele vai determinar o valor de 1.320, que é o que já está aprovado através do orçamento, tá? E aí eu volto a falar com vocês. Mas é uma ótima notícia, é sinal que o salário de quem ganhou o salário mínimo vai aumentar de novo, ao que tudo indica. Vocês viram que tiveram confirmação de 2 ministros do governo do Lula, né? O sindicato está se posicionando e fazendo uma corrente aí na internet. O Bolsonaro, né? Os aliados dele dentro do Congresso se posicionaram, apresentaram emendas. Então, por enquanto, parece que tudo está caminhando para o melhor para o povo, né? Ou seja, para que o salário possa de fato ser corrigido novamente ainda esse ano. Agora, a próxima informação que eu quero trazer para vocês é do Pompeu de Matos, isso mesmo, deputado que apresentou o 14º salário e que está lutando junto com a gente nessa luta. Inclusive, vou falar do 14º salário daqui a pouco, mas agora eu quero trazer aqui uma confirmação que o deputado Pompeu de Matos trouxe. Ele trouxe nas redes sociais dele. E o Pompeu de Matos, pessoal, olha só que notícia boa, hein? Olha que notícia boa. Eu falei que esse vídeo ia ser bom hoje. O Pompeu de Matos fez um outro projeto para defender aposentados. Eu vou trazer aqui esse projeto que ele apresentou. Ele falou que a luta dele pelos aposentados continuaria. E ele apresentou, né, no final do ano passado, um outro projeto, que inclusive está aguardando designação de relator na Comissão de Seguridade Social e Família. E dentro desse projeto, o projeto de lei, para quem quiser acompanhar depois, né, é o projeto de lei 2753 de 2022. Olha só, ele pede para que defina a questão dos pagamentos dos beneficiários da Previdência Social, ou seja, ele pediu pagamentos definidos em relação aos juros de mora, pessoal. Isso porque ele fala para alterar a lei para dispor sobre a correção monetária e os juros de mora devidos em caso de pagamento de parcelas relativas a benefício efetuado com atraso pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E no dia 16/1 agora, pessoal, no mês passado de janeiro, né, o projeto, ele já teve aí uma movimentação, tá? Por isso que ele tá aguardando a designação de relator. Ele foi encaminhado para a Comissão de Seguridade Social e Família. E ele fala, ele prevê que o INPC e os juros de mora nos benefícios dos atrasados sejam cumpridos. Ele prevê uma correção pela inflação, mais juros de mora, em razão de atraso de pagamento. O INSS demora muitas vezes de pagar vocês, né? E o texto está em análise na Câmara dos Deputados. Conforme a proposta, as parcelas devidas deverão ser atualizadas pela variação mensal acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os juros de mora, continua o texto, deverão ser equivalentes àquele cobrado dos contribuintes em atraso do regime geral, porque se você atrasa um boleto, um pagamento ao INSS, ele cobra de você, né? Os mesmos juros. Agora, quando é ele que atrasa, ele não quer pagar. E aí o projeto, ele visa superar uma lacuna legal e garantir o critério mais equânime e justo na atualização monetária e nos juros de mora dos benefícios previdenciários. Isso quem disse foi o autor da proposta, o próprio deputado Pompeu de Matos, que se posicionou. O deputado lembrou que, na origem, a Lei de Benefício Geral de Benefícios da Previdência Social previa a correção dos benefícios em atraso pelo INPC, mas em 1994 esse dispositivo foi revogado. Hoje, o regulamento da Previdência Social prevê a atualização pelo índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência. O projeto tramita em caráter conclusivo, ele será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e também a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então a gente vai acompanhar, eu quero entender inclusive o que vocês acham sobre isso, né?
Tem vários projetos avançando, tá, pessoal? Tem um projeto, inclusive, que obriga o INSS a pagar dano moral quando atrasar pagamento do benefício. Esse projeto já é o projeto 5763 de 2019. Ele determina o pagamento de dano moral ao segurado do INSS em caso de atraso no pagamento do benefício previdenciário e em outras situações em que se configure uma falha na prestação de serviços pelo órgão previdenciário, como cancelamento indevido do benefício, demora na perícia médica, entre outras. A proposta foi do deputado Carlos Bezerra, do MDB, e tramita na Câmara dos Deputados. O texto acrescenta um artigo à Lei dos Benefícios da Previdência Social e ele fala que a lei prevê que o primeiro pagamento do benefício requerido pelo segurado deverá ser efetuado em até 45 dias após a data da apresentação da documentação necessária à sua concessão. No entanto, sabe-se que milhares de brasileiros têm aguardado mais de 6 meses pelo pagamento. Trata-se de injusta privação de verba de caráter alimentar, indispensável à subsistência da grande maioria dos segurados, e isso quem afirmou foi o próprio Bezerra, o autor do projeto. O projeto, ele fala que a indenização será calculada conforme o grau da ofensa, variando de 3 a 50 vezes a renda mensal do benefício concedido, suspenso ou cancelado. Então, o projeto ele está tramitando. Ele será analisado ainda por várias comissões, a gente está aqui acompanhando tudo, mas eu quero que vocês saibam que esse projeto de lei, ele existe. Esse projeto de lei, pessoal, ele está aí aguardando tramitação, então a gente vai cobrar por esse projeto também, né? E agora, para encerrar o nosso boletim de hoje, eu vou falar a respeito do 14º salário, porque eu sei que muitos de vocês têm interesse no 14º, eu sei que o 14º poderia ajudar muitas famílias, não é mesmo? E o 14º, gente, se ele for aprovado, ele vai beneficiar milhões de beneficiários, são mais de 30 milhões de beneficiários que irão receber o 14º se ele for aprovado. E já deu no jornal, né? O jornal trouxe uma matéria que eu vi que gerou muitas dúvidas nos inscritos do canal, por isso que eu vim e trouxe esse vídeo aqui hoje. Olha só, 14º salário do INSS para aposentados, parcela única de R$ 2.604 será depositado junto com o pagamento agora do mês de fevereiro. Veja as últimas notícias sobre o projeto de lei. Então, muita gente leu o texto dessa notícia e imaginou que nesse mês, no dia 17, né, junto com o pagamento do mês de fevereiro, receberia o 14º salário. Mas não, gente, o 14º, ele está em tramitação. Eu acredito muito no andamento da proposta. A gente está ainda no início do ano. Janeiro foi recesso parlamentar. Fevereiro voltou o recesso, mas eles estão aprovando os suplentes, os presidentes das comissões. Teve votação agora no início de fevereiro, referente ao presidente da Câmara e Senado, que se manteve, Arthur Lira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado. Então, eles estão ajustando. Se você entrar na Comissão de Seguridade Social e Família, por exemplo, entra lá para você ver. Não tem ainda nem presidente marcando, pessoal, porque ainda está em um processo, tá? Então, por isso que esse mês de fevereiro, eles ainda estão fazendo alguns ajustes necessários. Eles acabaram de retornar de recesso. Mas eu acredito que o 14º ele tem um potencial gigante de avançar, só que precisa de muito apoio popular. Estamos com um novo governo. Esse governo não é o governo anterior. O governo anterior era do Jair Bolsonaro. O governo atual é do Lula. Então, pessoal, são governos totalmente opostos, totalmente diferentes, pensamentos diferentes. O Lula prometeu aos aposentados durante a campanha dele, inclusive ele foi em São Paulo junto ao Sindicato dos Aposentados, e ele disse que seria um governo que iria governar por aposentado. Então, a gente acredita que o 14º salário ele possa vir sim. Só que estamos no início do ano, né? Então precisamos já ter energia, já ter gás para poder cobrar os deputados, os senadores, o presidente da República para fazer o negócio acontecer. O 14º salário está aguardando a comissão especial, que é o Arthur Lira, quem deve colocar em andamento, tá? Como eles ainda estão aí preocupados com esse negócio de votação, de quem assume o quê, que cadeira
vão fazer. Então, por isso que tá meio devagar ainda. Mas agora, a partir da próxima semana, depois do carnaval, aí sim o negócio vai pegar no Congresso. E a qualquer momento, o 14º salário, ele pode vir. O próprio André Janones, deputado, se mostrou aí apoiador. Ele apertou a mão do deputado Ricardo Silva, que é defensor da luta do 14º, e confirmou que ele vai falar com o Lula e que ele vai lutar pelo 14º. Então se prepara, porque na semana após o carnaval, gente, vai acontecer muita coisa. E o 14º pode vir a se movimentar a qualquer momento. Então, se você apoia o 14º, vamos comentar com os políticos pra gente compartilhar esse vídeo, o link desse vídeo para os políticos. Comenta que eu apoio o 14º, porque se chegar em alguma família de político ou do próprio político, os assessores deles, né, eles vão ler e vão ver os comentários. Olha quanta gente, realmente os aposentados estão em defesa desse projeto e podem chegar no ouvido do Lula. Então a gente consegue tudo, basta a gente se unir. Então eu conto com vocês, tudo bem? É isso, se inscreva no canal, deixa seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo. Um beijo grande e até logo.